Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou trazer uma mensagem muito importante vinda de Deus para os nossos corações, para nossa vida em geral, que fala sobre o inimigo tenta te acusar. Eu trouxe esse tema, né, de o inimigo ele tenta te acusar, o inimigo ele quer te condenar por uma experiência e por algo que Deus falou comigo e que me trouxe bastante discernimento. E eu quero compartilhar com vocês para que vocês também não sejam enganados, sabe, pelo acusador. A Bíblia fala em Apocalipse 12:10, o acusador, ele foi expulso do céu. Ou seja, o inimigo, ele é acusador. Então, ele é intitulado por Deus de acusador. Então, hoje, por ele estar condenado, o que ele mais quer fazer? Levar mais pessoas com ele. E por isso que ele quer condenar as pessoas. E o que acontece, né? Que Deus quer que a gente entenda que existe sim as tentações, né? Ele pode vir sim a você com tentações, oferecendo coisas que você sabe que vão contra os princípios de Deus, e assim você vai ter uma consequência de pecado, né? Então ele vai querer tentar destruir a tua vida de alguma forma, te oferecendo para depois te acusar e você ter que ter essa consequência. Então existe essa forma de acusação, né? Que é a que a gente mais conhece, que se você fizer um mal, se você, enfim, você pecar contra o Senhor, entendeu? Ali você sabe que você vai ser condenado. Você sabe que, tipo, o seu pecado, ele tem uma condenação. Quando você vai contra alguma lei aqui do nosso país, por exemplo, eu dirigi em alta velocidade, com bebida alcoólica, ou enfim, eu tenho as minhas consequências. Eu vou ser cobrado pela lei, né? Eu vou ter que pagar o preço, né? Eu vou ser condenado, dependendo do crime que eu fiz, entendeu? Dependendo do grau, né, de importância daquele ato que eu fiz, eu vou ser condenado. E a Bíblia é assim, entendeu? Quando a gente sabe que roubar é errado, a gente sabe que matar é errado, a gente sabe, né, dos princípios cristãos. Então, quando a gente vai contra, ele tenta oferecer coisas pra gente que faz com que a gente seja condenado. Porém, é óbvio, né, que se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que procura fazer o bem, que procura buscar a presença de Deus, você não vai fazer coisas assim no tipo, vou roubar, entendeu? Você não vai fazer isso. Então, ele não vai conseguir chegar com você e falar assim, roube. Não, ele não vai fazer isso. Tanto que, quando ele foi chegar em Jesus, ele chegou para Jesus oferecendo coisas, oferecendo poder, oferecendo, sabe, aquilo que Jesus não tinha. Jesus estava no deserto. Então, ali Jesus estava orando no deserto, na fraqueza, fragilizado em estado de humano, né? Porque Jesus veio como carne. Então, assim, ele não era superpoderes. Então, ele sofreu e padeceu tudo em carne, como se fosse eu e você. Então, imagina você num deserto, sem alimento, fazendo um jejum, assim, sabe? Então, assim, a sua carne estava fragilizada naquele momento. Então, o que ele faz? Ele chega no momento em que a sua carne está fragilizada. E aí, ele chega e oferece para Jesus. Ele questiona Jesus, né? Ele é bem, assim, esperto. Ele não vai chegar para você, toma isso que eu tô te dando de presente. Não. Ele vai vir de uma forma que vai, assim, te fazer pensar, que vai te fazer duvidar. E aí, quando você duvida, você... entendeu? Procede a queda. E aí o que ele faz? Ele fala assim pra Jesus: vendo tudo isso aqui, todo esse mundo eu tenho pra te oferecer. Eu te dou tudo, eu te dou toda a riqueza, todo o poder, enfim, toda a autoridade sobre esse mundo. Autoridade falsa, era uma enganação, porque ele faz o quê? Ele engana, porque no momento que a gente está fragilizado, por mais que Jesus, ele tenha autoridade, ele é filho do nosso Deus, que tem autoridade de todas as coisas, aquele momento que ele estava fragilizado, ele veio pra pagar um preço por nós. Então Jesus, ele não veio presidente, ele não veio rei, ele veio como pobre, ele veio na cidade de Nazaré, ele nasceu num cestinho, enfim, num celeiro, entendeu? Então Jesus, ele não veio numa posição de um rei, entendeu? Numa posição que ele tem, que é o nosso rei dos reis. Então ele não veio nessa posição. Quando ele veio em carne, ele veio pobre. Entendeu? Ele cresceu pobre, não cresceu com as riquezas deste mundo. Então, por isso, o que o diabo faz? Ele fala assim, eu vou oferecer tudo aquilo que ele não teve até agora, né? Por mais que Jesus, ele sabe do propósito de Deus, por mais que Jesus sabe que acima de tudo e de todos é Deus e que tem toda a autoridade, que o Pai tem toda a autoridade, assim como Jesus falava, ele sabia disso. Porém, ele estava naquele ambiente, ele estava aqui no mundo, ele estava assim, sujeito, né, às tentações. E é assim na nossa vida. O inimigo, ele vai chegar numa coisa que você está fragilizado, numa coisa que, eu sei que Deus está comigo, mas peraí, se eu fizer isso, né, eu vou conseguir, né, uma estabilidade melhor, eu vou conseguir um dinheiro, eu vou conseguir uma qualidade de vida melhor, então peraí, deixa eu repensar. Então é nisso que ele te faz pecar, né?
Só que assim, o intuito desse vídeo não foi exatamente falar sobre esse tipo de tentação e esse tipo de pecado, mas foi falar sobre uma coisa um pouco diferente, que é a acusação que o inimigo faz com nós. Então, às vezes, você não está devendo nada, você não está condenado, você é livre, só que ele te acusa. Porque Deus, ele fala assim que você é livre, que você tem o livre arbítrio de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões. E quando você, né, é cristão, que você teme ao Senhor, é óbvio que automaticamente você vai querer fazer boas escolhas, você vai querer fazer o bem. E às vezes ele acaba usando essa situação para te acusar, entendeu? Para falar assim, ah, você não fez isso, você não é merecedor. Ah, você não fez mais, você não pode, entendeu? Ah, você, enfim, ele nos faz duvidar. Antes alguém chegava pra mim e me pedia pra fazer uma coisa, e eu não queria fazer essa coisa. E eu fazia porque eu achava que se eu não fizesse, eu estaria pecando e eu estaria errando, quando na verdade não. Você tem o direito das suas escolhas, as suas escolhas geram consequência, mas nem todas as suas escolhas são baseadas em pecado. Aqui a gente não tá falando de pecado, a gente tá falando de atos normais. E um exemplo que ela usou que fez muito sentido pra mim foi a questão assim: você tem duas opções, tomar banho ou não tomar banho. Se você tomar banho, você vai ficar cheiroso e tudo mais. Se você não tomar banho, você vai ficar fedido. Mas você vai pecar por não querer tomar banho? Não, é uma escolha sua, né? É uma consequência que você vai colher de estar fedido, né? De não querer tomar aquele banho naquele dia, só que você não vai pecar, você não vai estar errado. Então você não vai estar errado de não querer tomar banho, como você também não vai estar errado de querer tomar banho. Entendeu? Então são só escolhas que vocês são feitas. E o que o inimigo faz às vezes? Pega dessa escolha e começa a acusar a gente. Ah, você não tá tomando banho porque você é uma suja, você é uma porca. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Né? Então, tipo assim, vai chegar momentos que ele vai chegar e falar assim: ah, você queria ir em tal lugar? Ah, você foi em tal lugar? Tá, beleza. Olha como você é injusta, você deixou de fazer isso, olha como você... Enfim, aí ele vai começar a te acusar, né? E aí, nesse momento que você vai falar, meu Deus, eu faço tudo errado, eu fiz tudo errado. E não, gente, não, vocês não precisam surtar. Às vezes a gente faz algumas escolhas, colhe algumas consequências, mas nem tudo quer dizer que tá certo, quer dizer que tá errado. Quer dizer que se fizesse isso aqui, você estaria certo, se você fizesse isso aqui, você estaria errado. Nada a ver, entendeu? Então ele vai usar essas situações pra tentar paralisar a gente. E quando ele nos condena, quando ele nos acusa, a gente se sente condenado. E aí a gente sente o peso da culpa, né? Fala pra gente lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, né? Então, assim, ele não quer que a gente se sinta culpado, né? Ele não quer que a gente se sinta culpado por coisas que não são necessárias, né, por coisas normais da vida. E quando o inimigo ele pega pra acusar alguém, ele usa de todas as situações, até mesmo de você fazer os seus cuidados pessoais, entendeu? Até de você fazer coisas simples, né? Ele vai te acusar em todo tempo. Ah, você tá fazendo errado. Ah, você não tá cuidando bem dos seus filhos. Ah, você não tá sendo uma boa esposa. Você não tá sendo uma boa profissional. Você não é legal o suficiente. Você não tá sendo boa o suficiente. Entendeu? Então ele faz você questionar e duvidar de todas as suas escolhas. E aí que tá o problema. Só que vai chegar a hora que você vai fazer escolhas que não vai agradar as pessoas e que as pessoas vão falar as coisas pra você e que você vai ficar chateada e que você vai repensar, será que eu realmente fiz a escolha certa? E o que eu quero que você entenda é que não existe escolha certa e errada. Existe sim o bem e o mal, existe sim o pecado e a gente já sabe, entendeu? Existe sim as ofertas e as tentações do inimigo, só que não existe escolha, você tem o livre-arbítrio, entendeu? Se você quer escolher tomar banho, se você quer escolher ir no shopping, se você quer escolher não ir, se você quer escolher, é você que vai escolher por base naquilo que é o seu princípio, aquilo que é a sua essência. Então, se você tem a essência de ajudar, você ajuda mesmo que ninguém te retribua. Se você tem a essência de ser uma pessoa caseira, uma pessoa que não gosta de sair, seja você, faça suas escolhas baseadas em quem você é e não pra agradar, e não que seja errado você gostar de coisas diferentes, você fazer coisas diferentes, você não agradar todo mundo, porque Jesus ele não agradou todo mundo, né? Então Jesus ele fazia aquilo que era necessário diante do propósito dele. Então Jesus ele foi chamado para o propósito. Então quando alguém oferecia alguma coisa que fazia ele fugir do propósito dele, ele recusava. E às vezes as pessoas ficavam bravas, porque eu me recordo também de uma passagem que Jesus ele vai curar ao sábado. Então, tipo assim, era errado na época para eles, para os religiosos. Só que Jesus deixa de curar a pessoa? Não, Jesus não deixa de curar. Ele fala, eu vim para esse propósito, entendeu? Então Jesus faz. Jesus ele não é limitado, ele não veio para agradar. Então você também não vai conseguir agradar todo mundo. E mesmo que você faça de tudo para agradar, de tudo para dar conta de tudo, você não vai conseguir. Então não deixe que o inimigo acuse a sua mente, sabe? Tenha discernimento, não deixe ser levado pela acusação. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreva no canal, deixa o seu like. Deus abençoe e até o próximo vídeo.